Na estrada dessa vida eu não vou entrar em um beco sem saída de escolhas vazias que afastam os meus sonhos, caminhos tão frágeis com um fim que eu não espero. Quando o desejo do coração é bem mais forte que a razão, não vou deixar que a tentação me leve pra longe de ti. O meu caminho é em tua presença, ó Deus, em tua luz descansa meu coração. O meu caminho é em tua presença, ó Deus, eu só quero andar em teus passos, eu só quero estar. Apresentando o programa Telecarvão aqui na sala de visitas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a evolução da Europa medieval. Hoje também aqui no programa nós vamos receber as visitas do senhor Luís VI, o Gordo. Também teremos a visita do Filipe IV, conhecido como o Belo. E também, ao vivo no programa, um professor bacharel de História, que vai nos falar sobre a Itália na transição para a Baixa Idade Média. Então, vamos começar o programa. O sistema feudal que surgiu na Europa não se deu de forma uniforme, nem seguiu os mesmos caminhos nos diversos países e regiões europeias. Veremos neste programa que as regiões que sofreram transformações passaram por longos conflitos políticos e determinaram os aspectos políticos e econômicos da Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A França começou a caminhar, embora lentamente, em direção a uma organização monárquica mais centralizada. O mesmo se deu na Inglaterra, com características peculiares. Na região a leste do rio Reno, a Alemanha evoluiu no sentido de transformar-se no Sacro Império Romano, fato este muito ligado às transformações ocorridas na Igreja Católica, propiciando conflitos políticos que envolveram profundamente a história da Itália. As transformações alcançaram a Península Ibérica, dando características específicas na formação de Aragão e Castela. Poderemos considerar todo este processo de transformações históricas como os primeiros passos no momento de transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre a França, passagem da Alta para a Baixa Idade Média. A fragmentação política do antigo Império Carolíngio se acentuou consideravelmente no século X. Os nobres viviam isolados em castelos fortificados, diante das constantes pressões das invasões. Ao mesmo tempo, mantinham os camponeses sob forte domínio servil. A partir do final do século X, e principalmente no século XI, quando os normandos se acomodaram no norte da França e os magiares se fixaram na Hungria, o panorama começou lentamente a mudar. O Ducado da França, situado numa faixa de terra entre os rios Loire e Sena, deu os primeiros passos no sentido de organizar um Estado unificado. A dinastia carolíngia havia se extinguido e, em 987, Hugo Capeto subiu ao trono francês, inaugurando a dinastia capetingia. Os primeiros monarcas desta dinastia não conseguiram diminuir o poder independente dos nobres feudais. Vocês viram que esse assunto é muito importante. E não percam, depois do intervalo, ao vivo no programa, o senhor Luís VI, o Gordo. Não saiam daí. Aqui no CT dos Irmãos Carvão,
onde o atacante Rodrigo, com 50 gols, está treinando. Vamos perguntar para ele o que ele acha do jogo de hoje, onde o time do Jorge está procurando sair do rebaixamento. Vamos lá conversar com esse atacante. E aí, você fez 50 gols, mas como vai ser o jogo de hoje? Muito trucado, difícil? Como que vai ser o jogo? Bom, difícil eu tenho certeza que não vai ser. Agora truncado vai ser, porque o time do Jorge, além de estar fugindo da posição de rebaixamento, eles têm que partir para cima. O nosso time está bem escalado para aproveitar os belos contra-ataques que vai ser. E não tem essa de jogo difícil contra eles, não. Eu quero que eles caiam para a segunda divisão para aprender, pois os irmãos Carvão estão em primeiro lugar e nós vamos lutar para ser campeão. Muito obrigado e é só. Voltamos e estamos recebendo em nosso programa a visita do senhor Luiz Sexto, o Gordo. Boa tarde, senhor. Pode sentar aí, se incomodar, sente aí no sofá. Boa tarde a todos que estão assistindo esse programa Telecarvão. É mais uma vez que eu estou aqui, eu quero agradecer a todos vocês que têm convidado nós aqui para falar um pouco de mim, né, que são histórias muito maravilhosas sobre a monarquia. E antes de começar, seu Fábio, eu queria um pouquinho de suco, porque faz muito assim. Em 1108, eu subi o trono com o auxílio do Roberto Surger, que começou a importar sua autoridade, primeiramente em seu próprio território, isto é, no Ducado da França. Depois dominado os cortes e os duques vizinhos pela força e por uma política matrimônio entre os nobres e os parentes próximos, com apoio das ordens religiosas, Conselho Real surge, fez que os franceses ganhavam os prestígios participando da primeira cruzada. É muito bom isso, muito legal. Realmente é muito importante, né? Porque isso faz parte do passado e agora nas escolas tem que ter isso aí nosso programa, através disso, mostra para o povo como assim o passado do nosso mundo, né? É assim. É muito bom isso aí. Eu vou falar um pouco da monarquia do Filipe Augusto. É um dos que quis tomar o lugar, mas é um bom homem. Como a monarquia do Filipe Augusto, em 1180 e 1222, houve, seu Fábio, um programa decisivo para o fortalecimento do poder real. Esse cara é meio fortinho nessa parte, hein? Normandia, Angers, Marne, Tonnerre e Arcos foram os territórios tomados de uns seus respectivos nobres e anexados ao território real, que cresceu 3 vezes mais depois da anexão. O cara lutou e conseguiu, rapaz. Conseguiu mesmo. Sem dúvida nenhuma, né? Os fatos mostram isso aí, o que você falou aí. O que nós podemos ver, né? O cara não é muito fraco. Oi, tá beleza? Olha quem me vindo aí, ó. É um suco natural, então é muito bom isso aí. Fique à vontade, pode beber o que quiser aí. Você quer, porque se quiser, é só o outro. Brincadeira aí, foi uma brincadeira, fica à vontade. Os nobres ingleses, possuidores de vastos domínios na França, não reconheceram a autoridade de Filipe Augusto. Para dominá-lo, o Filipe organizou um exército com auxílio das cidades manufatureiras do norte. Os ingleses foram derrotados na Batalha dos Bouvines no ano de 1214. O poder do rei aumentava pouco a pouco. Olha, o cara usou o exército, filho, vai aumentando mesmo. Foi também o período do Filipe Augusto que deu sua repreensão ao movimento ético dos albigenes, que veremos posteriormente. Agora eu vou falar aqui do meu tio aqui, o Luiz VIII e o Luiz IX, né, que foi dos séculos. Ele, em 1223, ele começou a reinar, sucessor do Felipe, que aumentou ainda mais o seu território da coroa, tomando a parte do litoral mediterrâneo. Bebi um suco aqui que minha garganta já tá meio ruim aqui. Gostou? Um pouquinho de açúcar, tá? Um
pouquinho de açúcar aqui, que agora bem docinho, igual de mel. Essas monarcas criou um sistema de funcionários fiscais reinais e para administrar as novas terras. A cessação de Luís IX, o famoso Luís das Cruzadas, representou mais um grande passo para o fortalecimento do poder real. Gostoso, né? Você vai ficar querendo, né, rapaz? Olha, vai acabar aqui e não vai sobrar pra você não, hein? Ele governou entre os anos 1226 e 1270, apoiado pelos mercados da cidade que recebiam proteção das suas atividades em troca de imposto. Mais um pouquinho aqui. Gostoso aqui. Por fim ao movimento heréticos de Albines e anexou vastos territórios desreligiosos. O Luís IX, o meu tio, né? Meu tio, né? Tem que ser meu tio. Reprimiu uma volta de barões, apoiado pela Inglaterra. Ao mesmo tempo, mais um pouquinho de suco. Tá gostoso, hein, rapaz? Parece que já vai acabando ali, ó. Aonde que eu parei mesmo? Apoiado pela Inglaterra. Ah, sim, quando eu bebi no suco, que é o maior parado, que já tá acabando o suco aí, ó. Derrotou Henrique III. O rei da Inglaterra obrigou o soberano inglês a jurar a vassalagem. Meu irmão, acaba. Acabou aqui, ó, o suco. Eu vou pedir mais. Moção, Sim, senhor. traz mais suco para o nosso convidado. Nós não temos suco. O que eu bebo então? Bebe leite. Quem bebe leite é bezerro, Ô, que produção, isso? traz suco para o nosso convidado. Sim, senhor. Vou preparar. Você viu, cara? Suco, rapaz, é bom para nosso corpo. Esse calor que está agora, olha. Pode continuar. Ah, sim. A Inglaterra tinha várias possessões na França. Os reis franceses tiveram de lutar. Ah, isso aqui tá bom, hein? Muito gostoso isso aqui, muito gostoso. Constantemente com os reis ingleses. Mas a derrota do Henrique III da Inglaterra não significou que o conflito houvesse chegado ao fim, pois, como veremos, essa foi uma das principais razões para a famosa Guerra dos 100 anos. Já pensou que faz guerra de 100 anos? Deve ser muito ruim, né? Porque é muito ruim mesmo, porque essa guerra de 100 anos... É assim mesmo, né? Só isso? Peraí. Só isso mesmo aqui, porque a guerra de 100 anos é o quê? Muitos anos, né, rapaz? Nasce gente, morre gente e vai tendo guerra. Mas esse suco tá bom, rapaz. Você não quer mesmo, não? Eu não quero suco, não. Mas é só isso mesmo, né, como você tinha falado? Só isso mesmo que eu tinha falado aqui, o que vocês entenderam aí, como que foi que eu subi ao trono lá na monarquia, e falei um pouco do meu tio. Agora, eu só apenas agradecer a todos vocês que têm chamado nós aqui para falar, lembrado de nós, né, e esse suco tão gostoso aqui, deve pegar um pouquinho aqui. Velho, esse suco é laranja, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês pelo suco aqui, pelo garçom aí, ó, pelo respeito que tem dado por nós aí, né? Então, mano, muito obrigado. Nós aqui do programa te agradecemos pela sua presença, né? Então aqui próximo do programa o senhor venha falar mais sobre, né, as suas monarquias, né? Se prometeu suco, aí eu venho aqui, na próxima aqui você traz umas bolachinhas assim, né? Que é bem... Da próxima vez eu vou pedir para a produção preparar, sabe o quê? O que é, bebê? Que é? Coisa boa? Um tatu assado, o que você acha?
assado, pode ser cozido, pode ser o que for, mas é ter comido que importa, né? Então, valeu a sua participação e muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Então valeu, tchau pra vocês aí, boa viagem. Boa viagem a você. Eu já tô falando boa viagem pra você. Mas é uma brincadeira, então valeu. E não percam, depois do intervalo. Ô, eu vou pegar um pouco de suco aqui. Pode levar tudo, pode levar Ah, tudo. tudo, então valeu aí. E não percam, depois do intervalo, ao vivo, a visita do senhor Felipe IV, o Belo. Não saiam daí. Direto e ao vivo no estádio de Luisiânia, onde hoje à noite ocorrerá um grande clássico. O nosso time na física recebe o time do Jorge, que tenta sair do rebaixamento. O time do Jorge precisa vencer por 8 gols de diferença e torcer por uma combinação de resultados para sair da segunda divisão. O público, como você vê, é muito pequeno aqui nesse estádio. Muito pequeno o público, mas até às 8h30 da noite a tendência é que tenha um grande público aqui no estádio. É uma grande partida de futebol, você vai acompanhar tudo aqui na Gazeta. Você não perca aí. Estamos ao vivo aqui com o senhor Luís IV, que vai nos falar um pouco sobre a sua monarquia. Boa tarde, seu Felipe. Boa tarde. Fale um pouco para nós sobre a sua monarquia. Bom, o meu governo se caracterizou pela luta entre eu e o Papa como uma importante etapa para o aumento do poder real. O Papa, que se chamava Bonifácio VIII, se recusou a pagar impostos para mim. Eita, Papa. Essa luta terminou com a minha vitória, lógico, só depois que o Papa morreu. Você ficou emocionado? Ah, mais ou menos, né? Fui eleger um Papa de origem francesa depois que ele se morreu. E para mim cobrar os impostos do clero, falo que aumentou os meus rendimentos. Fala, Belo. Belo? Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Não adquirido só de batata. Para levar adiante a luta contra o Papa, eu convoquei pela primeira vez uma assembleia chamada Estados Gerais, que reuniu os 3 camadas da sociedade francesa, o clero, a nobreza e os mercadores do rei. Ao mesmo tempo, eu aumentei ainda mais o território francês, com a anexação da região de Flandres e a rica região de feiras comerciais de Champagne. Fala, Belo. Belo? Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Não adquirido só de batata. No entanto, muitos duques e condes continuavam a ter poder totalmente independente. Esses nobres aliavam-se muitas vezes a nobres ingleses, donos de possessões na França, para lutar contra a política de centralização da monarquia francesa. Como veremos mais adiante, esta luta levou a uma longa guerra envolvendo a Inglaterra e a França, e os nobres dos 2 países, no misto de guerra internacional e civil. A Guerra dos 100 Anos, como acho que no intervalo que teve agora há pouco, acho que o Luiz Gomes estava aqui falando, né? O Luiz Gomes, aquele que bebe muito suco, né, cara? Tá falando muito isso aí. Eu encontrei ele agora, no que eu sentei aqui em São Paulo, já com tudo, rapaz, nem deu nada pra mim. Aquele cara, na verdade, bebe muito suco, parece que o cara é daquele jeito, né, você vê. Mas nós não oferecemos nada pra você porque você não pediu também, né? E também, né, você vê. Bem, ok, vamos continuar aqui falando, né? Depois da Guerra dos 100 anos aconteceu. Depois dessa guerra, o processo de centralização da monarquia continuou. Bem, agora eu vou falar
da Inglaterra, passagem da Alta para a Baixa Idade Média. Depois das invasões anglo-saxofônicas na Inglaterra, o feudalismo foi sendo lentamente estabelecido. Formou-se uma hierarquia feudal e os camponeses tornaram-se dependentes. Depois do final do século VIII, as invasões e ataques dos povos da Escandinávia, principalmente dinamarqueses, modificaram o caminho histórico. Mais da metade da Inglaterra caiu nas mãos dos povos escandinavos, e ao mesmo tempo as constantes excursões dos vikings nas costas das ilhas britânicas aumentaram muito a insegurança da sociedade. Pretendendo organizar melhor a segurança, os soberanos anglo-saxões cobravam impostos e aumentavam a pressão sobre os camponeses, para que eles trabalhassem mais e aumentassem a produção. Finalmente, em meados do século IX, os anglo-saxões restauraram seu domínio sobre a ilha, expulsando os povos da Escandinávia. Já terminou o seu assunto? Infelizmente já, né? Então, a gente quer agradecer você pela sua presença aqui no Telecarvão. Esperamos contar com mais sua presença nos próximos programas. E isso. Bom, eu só tenho que agradecer a vocês pelo convite e nós temos espectadores que estão em casa assistindo nesse momento o seu programa, que tem o maior número de audiência nesse horário. Parabéns. Muito obrigado e até o próximo programa. E não percam, depois do intervalo, a sociedade e a economia, a invasão normanda e outros assuntos. Não saiam daí. O nosso time na física, onde o zagueiro Paulão está aqui chegando. E aí, no último jogo que vocês tiveram contra o time do Jorge, o Jorge não conseguiu passar da sua marcação? Por que será? Porque nós somos zagueiro, nós treinamos bom, nós somos muito importantes no nosso time. O Jorge, ele pode ter carreira, mas aqui ninguém passa, aqui tem zagueiro, dou um jogo de corpo nele e ele não consegue passar, eu dou um jogo de corpo nele, é perigoso ir pra grade. E aí, o que você acha que vai ser do jogo de hoje? Vai ser fácil, difícil? Vai ser razoável. O nosso time tá treinando, depois vai pra concentração conversar com o técnico, o treinador. Mas é o seguinte, o nosso time está classificado, nós já queremos buscar a primeira colocação do campeonato para decidir tudo em casa para não jogar fora, entendeu? E o time do Jorge, ele vai ser um time que vai correr para frente, que ele está tentando sair do rebaixamento para não cair para a segunda divisão. Nosso time vai buscar o título do campeonato para ser o melhor time do ano, para terminar o ano bem terminado, com título. E o nosso time é muito bom, nós vamos treinar mesmo. Agora o time do Jorge, nós quer dar um recado para ele. Não vai muito pro ataque, senão o contra-ataque vocês não vão ganhar. Nós vai partir o contra-ataque. A defesa o time vai estar recuado um pouco para trás. Só jogar no contra-ataque mesmo. Isso tá aí. Isso aí, boa sorte e bom jogo. Muito obrigado. Só? Falar um pouco sobre a sociedade e a economia. A sociedade da Inglaterra, por esta época, era composta de camponeses semidependentes, que não eram exatamente como os servos do continente. Havia ainda vários camponeses pequenos proprietários e cerca de 10% de trabalhadores escravos. A monarquia anglo-saxônica tinha uma organização razoável, a ponto de estabelecer uma moeda própria, sistema de impostos e justiça real. O domínio político estava nas mãos de uma aristocracia agrária. Militarmente, eles estavam organizados em um sistema de infantaria, bastante atrasado se comparado com a cavalaria dos países do continente. Muito importante esse assunto aí. Vamos agora falar um pouco sobre a invasão normanda. A Inglaterra era governada por um rei anglo-saxão, quando, no ano 1066,
foi invadida pelos normandos que habitavam a França. Os normandos eram comandados por Guilherme, o Conquistador, que derrotou Harold na Batalha de Hastings. Uma das razões da vitória dos normandos sobre os anglo-saxões foi o fato de que os primeiros combatiam com uma cavalaria pesada, enquanto os ingleses combatiam a pé e com armamento inadequado. Depois da vitória, Guilherme começou uma distribuição planejada de 5.000 feudos, cujo objetivo era efetivar o domínio normando sobre o país. Cada vassalo que recebia o feudo devia jurar fidelidade direta ao rei, mesmo o vassalo do vassalo, coisa que não acontecia na França. O resultado foi o estabelecimento de um Estado anglo-normando, bastante forte e unificado, como nunca se tinha visto na Europa feudal. Ao mesmo tempo, havia uma tendência gradativa para o estabelecimento do trabalho servil. Os camponeses na Inglaterra conseguiram manter a tradição de uma nova justiça popular. Este sistema judicial era herança do antigo direito das tribos germânicas. Por esta razão, os tribunais ingleses que tratavam de questões que envolviam os camponeses eram mais justos que seus congêneres franceses. Com a morte de Guilherme, o Conquistador, houve um período de guerra civil entre várias facções da nobreza, com o objetivo de obter o poder. O vencedor foi Henrique II, iniciador da chama dinastia dos Plantagenetas, no ano 1154. Agora vamos falar um pouco sobre a dinastia Plantageneta. Henrique II começou por superar alguma resistência que ainda havia por parte da nobreza. Depurou o sistema de leis e estabeleceu a Common Law, isto é, uma só lei para toda a nobreza de barões da Inglaterra. A nobreza inglesa começou a se revoltar contra a autoridade real na época da monarquia de Ricardo I, o Coração de Leão. As constantes ausências de Ricardo eram aproveitadas pela nobreza para diminuir o poder real. Este monarca passou a maior parte do tempo no movimento das cruzadas e lutando contra os franceses. No reinado seguinte, o rei, conhecido como João Sem Terra, a política de luta contra Filipe Augusto da França e, por isso, aumentava constantemente os impostos. Por esta razão, os nobres exigiam que o monarca aceitasse um documento chamado Magna Carta, no ano 1215. Este documento exigia que o rei não cobrasse mais impostos, nem modificasse ou fizesse leis sem a consulta prévia de um conselho de nobres. No reinado de Henrique III, os nobres, depois de violentas lutas, obrigaram o rei a reconhecer a existência de um parlamento em 1264, com funções de aprovar ou rejeitar as leis. O parlamento é uma marca registrada na história posterior da Inglaterra. Agora vamos falar um pouco sobre as origens da Alemanha. A região germânica jamais foi conquistada pelo exército do Império Romano, por isto ficou fora do alcance do Ocidente. Somente na época do Império Carolíngio ocorreu sua conquista. Esta foi uma das razões pela qual a sociedade guerreira, nobre e tribal germânica foi preservada, com pequenas modificações. Além disso, os condes que governavam em nome do imperador Carlos Magno tinham pouca autoridade. As regiões da Baviera, Turíngia, Suábia e Saxônia eram dominadas por uma nobreza
sem vínculos de vassalagem, e os trabalhadores camponeses eram livres. Era diferente, portanto, do que acontecia na França, e havia outras diferenças notáveis. Enquanto grande parte da Europa era assolada pelas invasões dos vikings e árabes, a Alemanha era pressionada somente pelos húngaros magiares e, assim mesmo, conseguiu vencê-los, como veremos adiante. A dinastia carolingia se extinguiu no ano 911, na região da Germânia, deixando um certo vazio político, que foi preenchido pelos duques de linha tribal da Baviera, Saxônia e Francônia. Mas os constantes perigos de uma nova invasão dos húngaros fizeram os duques elegerem um suzerano para comandar os soldados na luta contra os invasores. O mais poderoso duque da época era o da Saxônia, Henrique I, que manteve a união dos ducados na luta contra os húngaros. Mas foi seu filho, Otto I, que realmente iniciou uma dinastia que pretendia centralizar o poder. É muito assunto esse, é muito importante esse assunto, né? E nesse momento a gente vai para mais um intervalo. E vocês não percam, depois do intervalo, o nosso professor, o Leandro, aí o senhor Leandro, né, vai falar um pouco sobre a Itália na transição para a Baixa Idade Média. Daqui a pouquinho, não saiam daí. De treinamento do time do Fábio, do Nilton, e eles estão aqui treinando. Eu quero fazer uma entrevista com o goleiro Fábio aqui. Como você espera desse jogo de amanhã? A gente já estamos classificados em primeiro lugar. O nosso objetivo agora é somar maior número de pontos para a gente ter vantagem na próxima fase. Eu sei que o time deles vai vir muito para frente, assim, tentando a vitória, porque eles tentam sair do rebaixamento, mas a nossa equipe nós vamos respeitar ele, mas nossa equipe quer a vitória, não queremos perder. E for depender de nós, segunda divisão para eles no ano que vem. É a segunda divisão que eles vão participar. E você que é o capitão, o que você espera? Você acha que vai ser mais fácil esse jogo? Nosso último jogo que tivemos com ele, eu defendi 4 pênaltis, 2 do Caco e 2 do Thiago. E eu acho que nesse jogo, a gente ganhou aquele jogo lá por 2-0, mas nesse jogo vai ser mais complicado porque eles vão vir atrás, querer escapar do rebaixamento. Mas, como eu tinha falado, nós não vamos deixá-lo. Depender de nós não vamos deixá-lo. E você, Nilton, o que você espera? Eu concordo com o Fábio, certo? Porque o nosso time vai fazer um revante sobre esse time forte aí. Igual o Fábio estava falando, vamos fazer o máximo, né? Para ser o primeiro, classificar, ficar sossegado, certo? Eu vou fazer minha parte com o Rodrigo, tocar sempre e marcar bem. É isso aí, pessoal. É um jogo de muita expectativa e... Voltamos e vamos falar um pouco sobre a igreja e a querela das investiduras. A Igreja Católica passou a ter um poder político muito grande, desde sua legalização no velho Império Romano, e esse poder cresceu bastante durante o feudalismo. Mas as relações da Igreja Católica com o poder político levaram-na a se submeter ao poder dos imperadores, desde o Império Carolíngio. Na verdade, os papas eram escolhidos pelos nobres, pelo clero e pelo povo de Roma, o que mostrava que o poder da Igreja era politicamente atraente. Este poder interessava profundamente à nobreza e ao imperador. Por essa razão, este adquiriu o direito de investir os bispos de todo o império. Com isso, apareceu uma nova aristocracia de bispos, condes, bispos, duques, etc. Nesta circunstância, o clero se
distanciava cada vez mais das atividades religiosas, dedicando-se às atividades políticas, o que aumentava ainda mais sua riqueza e poder. A maioria do alto clero na Alemanha, por exemplo, estava envolvida em negociatas escandalosas e corruptas. O próprio celibato havia sido abandonado, mas isto não ocorria somente na Alemanha, pois outras partes da Europa conheceram esta mundanização do clero. Criticando violentamente a nova tendência do clero, uma ordem religiosa na França começou a fazer uma campanha pela reforma da igreja. Era a ordem de Cluny, e um dos primeiros resultados desta campanha foi a formação do Colégio de Cardeais, no ano 1059, que tinha a incumbência de eleger os papas, fato que antes era atribuído a políticos e parte do clero corrupto. Mas a grande vitória do movimento reformista de Cluny se deu quando o monge Hildebrando foi eleito papa no ano 1073, com o título de Gregório VII. Hildebrando havia sido um enérgico lutador pela restauração da autoridade do Papa e, ao ser eleito, proibiu o direito dos imperadores nomearem os bispos. O poder do imperador foi abalado, pois ele não poderia mais contar com bispos partidários na luta pela centralização do poder. O imperador nesta época era Henrique IV, importante defensor do aumento do poder central do Estado germânico, e a luta entre o Papa e o Imperador tornou-se inevitável. A reação de Henrique IV foi imediata e, com o apoio de alguns bispos, seus partidários, depois o Papa. Gregório VII excomungou o Imperador, o que equivalia a perder o apoio e o prestígio de importantes setores políticos. Henrique IV voltou atrás e decidiu pedir perdão para a sua excomunhão. O imperador acabou sendo humilhado por Gregório VII, pois foi obrigado a pedir a interferência de pessoas influentes para conseguir uma audiência com o Papa num castelo em Canossa, em pleno inverno. Depois de 4 dias de espera, Henrique IV foi recebido pelo Papa, que o perdoou. Henrique voltou para a Alemanha e começou a luta pelo domínio de seus súditos e, logo depois, tentou matar o Papa, que teve de se refugiar no sul da Itália, sob a proteção de nobres normandos, onde morreu. A luta entre o papado e o império continuou por mais 50 anos, e o papado saiu vitorioso. A assinatura da trégua pela Concordata de Worms em 1122 estabelecia que os bispos seriam escolhidos simultaneamente pelo Papa e pelo Imperador. Alguns anos mais tarde, para confirmar o aumento do poder do papado, a Igreja determinou que os reis só seriam reis se escolhidos por Deus. Isto confirmava a supremacia do poder espiritual sobre o poder temporal. Agora nós vamos receber aqui no nosso programa o professor de História, o senhor Leandro, que vai nos falar um pouco sobre a Itália na transição para a Baixa Idade Média. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Aí você vai falar um pouco aí do seu assunto? Pode começar aí. Vou ler um trecho do livro. Ah, pode ir então. A Itália na transição para a Baixa Idade Média. Você conhece isso? Ah, eu ouvi falar. Mas você não conhece? Não. Nem eu. Nosso programa vai mostrar agora. Vamos ver. A presença bizantina na Itália durante um longo tempo da Idade das Trevas ajudou a preservar as velhas instituições do Império Romano na Península. Sabe o que é Península? O senhor poderia me explicar? Eu também não sei. É ao vivo é assim, pessoal. Não acho que porque o programa é ao vivo e esses erros sempre existem.
Bom, vou continuar aqui, né? Vamos. Talvez esta seja uma das razões pela qual a Itália nunca perdeu a vida urbana, como já havia acontecido com outras partes do continente europeu. As grandes cidades conseguiram recuperar um papel importante no comércio do mar Mediterrâneo, apesar da presença árabe, e por isso superavam de longe qualquer arremendo de urbanização do resto da Europa. A administração havia sido preservada pelos bispos. Sentia-se ainda a herança das leis de Augusto e do Código Justiniano. Ao mesmo tempo, ocorreu o crescimento das comunas urbanas no norte da península, onde se fortalecia cada vez mais a classe de mercado. As cidades comunas italianas. Você vai falar agora sobre as cidades comunas italianas? Isso, é um assunto muito interessante. Não, muito interessante, então prossiga. Pera aí. É importante que a população ouça bem esse assunto aí, que é muito importante. Vai. Durante um longo período, as cidades italianas foram administradas pela nobreza feudal e pelos bispos. Várias cidades envolveram-se de tal modo no conflito entre o Papa e o Império. Chegaram a formar dois importantes partidos: Guelfos, partidários da política papal, e Gibelinos, partidários da política do imperador. Mais ou menos em torno do ano 1100, todo o norte da Itália estava dominado pelas comunas dos mercadores. Estes núcleos urbanos atacavam as regiões feudais vizinhas, destruíam os castelos da nobreza e anexavam suas terras. Nestas terras, os dirigentes das comunas garantiam os cereais necessários para a alimentação da população, ao mesmo tempo que recrutavam soldados para o exército das comunas urbanas. Veremos adiante o desenvolvimento das atividades comerciais destas e a organização dos mercados e artesãos. Foram de vital importância para o renascimento comercial, que se deu a partir do século XVI e XVII. Vocês viram que é muito importante, na realidade, né? Mas, aproveitando a oportunidade, senhor professor, fale um pouco sobre esse assunto aqui, que é muito interessante, a Península Ibérica. É um assunto muito importante, eu queria que você aí de casa prestasse muita atenção. Vai, pode seguir. Pode deixar. Vimos anteriormente que a Península Ibérica havia sido dominada pelos visígodos e que 2 séculos depois toda a região estava tomada pelos árabes, com exceção de um pequeno território do norte, que se tornou a resistência da velha nobreza cristã contra o domínio mouro. O combate iniciado lentamente pelos cristãos contra os árabes recebeu o nome de Guerra da Reconquista. A Reconquista teve caráter de cruzada contra os infiéis maometanos, mas esta luta também determinou o tipo de feudalismo que iria ser instaurado pela península. Em outras palavras, não foram as heranças árabes, bárbaras e romanas que resultaram no feudalismo ibérico, como se deu em outras partes do continente. A Espanha agora, né? Espanha é um assunto muito importante. Você viu esse assunto que acabou de falar, que é muito importante, a gente precisa saber disso aí. Agora ele vai falar um pouquinho sobre a Espanha, que é um país, claro, mas esse assunto que ele vai falar é muito importante. Prossiga, senhor. Na região em que se deu a luta entre os mouros e os cristãos, criou-se uma espécie de terra de ninguém, ou seja, uma região que não pertencia nem a árabes e nem a cristãos. Por essa razão, estas terras foram cultivadas por camponeses livres. Por outro lado, nas terras conquistadas pelos cristãos, instalava-se mão de obra escrava, com os prisioneiros muçulmanos. Estes 2 fatos importantes, pois impediram que a mão de obra servil aparecesse por um longo período na Península Ibérica. Enquanto isso, os nobres feudais não conseguiam uma anatomia política, como acontecia nos territórios do Império Carolíngeno. A conquista deu-se lentamente, até atingir o rio Tejo, por volta do século XVI. A partir daí, os árabes foram rapidamente derrotados e enormes territórios foram anexados aos reinos que lideravam a guerra.
Este rápido avanço modificou as características típicas da situação. Com a rápida destruição do sistema de produção introduzidos há séculos pelos árabes, houve necessidade urgente de que se estabelecer a mão de obra servil. Ao mesmo tempo, ocorreu um fenômeno bastante importante, que acelerou a servidão no norte da Espanha. Toda a região da Andaluzia foi transformada em campos de pastagem para a criação de ovelhas, propriedades dos nobres guerreiros vitoriosos na luta contra os árabes. Politicamente, instalaram-se as monarquias de Aragão e Castela, 1932 a 1935, e por meio dos fortes laços de fidelidade mantinham o domínio sobre a nobreza militar. Agora vamos falar um pouco sobre Portugal. Portugal. É muito importante. Muito importante, Zé. Esta parte da Península Ibérica nasce exatamente do processo da luta da Reconquista. A faixa do território entre o Rio Douro e o Rio Minho foi doada ao Duque de Borgonha, com benefício pela participação na luta contra os mouros. Este pequeno território tornou-se reino independente em 1143, governado por Dom Afonso Henriques, até 1249, a conquista de Algarve. Ao sul de Portugal, aumentou o território do país e tornou-se totalmente livre dos árabes. O comando militar da Reconquista esteve sempre às mãos do rei, o que impediu a formação de uma aristocracia independente. Havia a pequena propriedade camponesa, camponeses livres e outros que pagavam renda feudal. No entanto, servos da gleba nunca se tornaram a maioria dos trabalhadores camponeses em Portugal. Ao mesmo tempo, formava-se no litoral uma camada de mercadores que serviam de intermediários do nascimento do comércio em outras partes da Europa. Só? Só isso. Então, a gente quer agradecer a sua participação no programa, né? Espero que em próximos programas o senhor possa comparecer e explicar um pouco mais, né? Vocês viram que é um assunto muito importante, né? Quero te agradecer. Muito obrigado. Aí, muito obrigado aí você ter participado do nosso programa. Você viu aí que é muito importante esse assunto. Agora a gente vai para a nossa conclusão. Para a nossa conclusão. Nós vimos que nesse programa que as regiões da Europa tiveram caminhos, formas diferentes de feudalismo. Ao mesmo tempo, pudemos perceber que já começava a se dar dentro do próprio sistema feudal algum índice de futuras transformações. Estas transformações, resultado do próprio desenvolvimento do feudalismo, se aceleraram com a aproximação da chamada Baixa Idade Média e com o renascimento das atividades comerciais. Agora, você aí que está assistindo o nosso programa, esse dia foi o dia da proclamação da República e a gente vamos cantar o hino nacional e para isso a gente precisa chamar os convidados aí para cantar junto com nós. Entre aí os convidados que participaram do programa, vem aí, por favor, entrando aí os participantes. Vai fazer uma fila aqui para nós cantar o hino nacional. Pode começar. Ipirangas mais plácidas, e o povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio.
desafia o nosso grito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho, texto, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se o teu formoso céu risonho e vívido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, fada no rosto, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Em outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse histórias vãs, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra mais barriga, teus risonhos e nos bancos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no Deus tenha mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil dos anos 1605, malucos, letras estrelados, vestido verde ouro dessa câmara, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça brava forte, verás que os filhos de uma voz da luta. Quem teme desde agora a própria morte, terra adorada. Em outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desde histórias vãs, gentil, pátria amada, Brasil. Participação, Té? Pode ir. Obrigado, sim, pelo suco. Tá? Tá, pode ir, pode ir. Fala, Belo. Belo. Muitíssimo, Belo. Não há de queijo, só de batata. Então, vocês viram aí nosso programa. Nosso programa, infelizmente, está terminando. Mas amanhã tem mais no mesmo canal, no mesmo horário. Você vai amanhã aprender muito mais sobre esses assuntos. Mas nosso programa está ficando por aqui. E até o nosso próximo programa. Fique agora com os bastidores do programa. Mas antes, vocês ficaram sabendo que caiu um avião lá nos Estados Unidos? Tchau! Vai,